palavra de hoje está lá em Jonas, capítulo 1, do 1 ao 17. É um pouquinho longo, mas só isso que vai ser longo hoje. Só a palavra. A gente fez uma pequena série. A primeira não foi gravada, infelizmente, porque estava no comecinho da comunidade, mas eu fiz três pregações sobre Jesus e a religiosidade. Agora eu vou começar, se Deus permitir, uma série sobre os profetas menores, com enfoque em Jesus, tá bem? Só para você se localizar no que nós estamos fazendo. Diz assim a palavra: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é você? Quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo pertence? Ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. O tema da ministração de hoje é a linha escarlate. Jesus é homenageado por alguns teólogos por esse nome em razão de uma das cortinas do tabernáculo que eram tecidas na cor escarlate, vermelha. Escarlate é um vermelho bem forte, né? Então uma das cortinas lá do tabernáculo de Moisés eram tecidas com essa cor, já representando o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Outras cortinas eram brancas, azul, dourada, representando realeza, divindade, pureza de Cristo. A vermelha, a escarlate, era tecida
para fazer ligação ao sacrifício do Cordeiro de Deus. E além disso, linha escarlate, porque Jesus é a linha que une todos os livros da Bíblia, os 66 livros. Não apenas os livros da Bíblia, mas toda a história. Nós temos a nossa história dividida antes e depois de Cristo. Jesus é a linha que passa por toda a história. E essa linha também, obviamente, passa pelo livro de Jonas. O tema central do livro de Jonas é prenunciar a morte do Messias, a morte de Cristo. Como o próprio Cristo interpretou esse livro, quando ele contendeu lá com os fariseus, que pediram um sinal milagroso a Jesus para que crescem nele. Jesus respondeu: olha, vocês não vão ter sinal nenhum, essa geração perversa. O único sinal que vocês terão é o de Jonas. Então o próprio Senhor fez uma interpretação do livro de Jonas. Então nós podemos dizer, diante disso, se o próprio Cristo já interpretou esse livro, dizendo que aquilo era um sinal da morte dele, o que acabamos de ler, né? O fato de Jonas permanecer por 3 dias no ventre do peixe e Jesus 3 dias no ventre da terra, isso era um sinal da morte do Messias. Então nós podemos afirmar com toda certeza que o tema principal do livro é de fato prenunciar, fazer uma prévia da morte do Messias. O livro também tem temas secundários, que é contrastar a soberana vontade de Deus e a atípica resistência do homem. Por isso que esse livro também é conhecido como o Evangelho da Segunda Chance, porque Deus dá uma segunda chance ao profeta após sua desobediência. Então vocês reparem aí, numa leitura mais aprofundada depois do livro inteiro, que tudo obedece a Deus, né? O mar obedece a Deus, as plantas, lá no capítulo 3, obedecem a Deus, os animais obedecem a Deus, os marinheiros que não eram israelitas obedecem a Deus, mas somente o profeta não obedece a Deus de primeira. Sempre o crente, né? Não obedece a Deus. Então tudo obedece a Deus, tudo funciona conforme a perfeita vontade de Deus. O profeta resiste. Somente ele não obedece de primeira. E isso é importante porque a razão, os motivos que levaram Jonas a desobedecer é a chave para que nós consigamos interpretar corretamente esse livro. Afinal de contas, a pergunta que vem é por que um profeta já experiente como Jonas, porque Jonas não era um iniciante. Se você puxar um pouquinho mais para trás no livro de 2 Reis, você vai perceber que Jonas já tinha profetizado perante o rei a retomada de um território de Israel. Ou seja, nós sabemos que nessa época profeta não tinha vida fácil como tem hoje. Se ele errasse a profecia, ele seria apedrejado. Então ele diz ao rei: pode retomar o território. E o rei retoma o território da Assíria, que tinha sido perdido desde a época conquistado por Davi e perdido há muito tempo. Então, uma campanha militar arriscadíssima, em que Jonas profetiza essa vitória ao rei Jeroboão II, e esse rei reconquista o território para Israel. Ou seja, Jonas não era um novato no ministério, ele sabia dos riscos que corria, ele tinha plena certeza, pleno conhecimento sobre o que ele estava fazendo. Não ficou em dúvida. Mas a pergunta que vem então, afinal de contas, por que um profeta experiente decidiu seguir numa direção tão oposta ao que Deus determinou? Porque Tarsis distava de Israel cerca de 3.000 quilômetros, era perto ali da Espanha, da atual Espanha. Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros, bem mais perto, né? À sua direita, no atual território ali da Mesopotâmia e tudo mais, ali onde está esses países do Oriente Médio, bem mais perto de Israel. Jonas então vai numa direção totalmente contrária. A grande questão é: por que o profeta tomou essa posição?
tão contrária, tão confrontativa com o que Deus determinou. Essa é a chave. Se nós não compreendermos o porquê Jonas desobedeceu, nós não vamos compreender o livro. Jonas então recebe uma ordem direta, como vimos. Deus disse: vá a Nínive e pregue aquela cidade. Jonas se esquiva, foge, acontece um naufrágio, fica no ventre do peixe, depois se arrepende, cumpre a ordem a contragosto, e após cumprir a ordem a contragosto, nós vemos lá no capítulo 4 que ele se senta no monte observando a cidade de Nínive, ainda esperando que Deus pudesse destruir a cidade, totalmente decepcionado com a conversão de Nínive. E essa decepção a gente comprova lá no capítulo 4. Olha o que Jonas diz quando a cidade se arrepende: ah, Senhor, não foi isso que eu disse ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu eras um Deus misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Ou seja, Jonas não queria a conversão dos ninivitas. A pergunta é: por quê? Sendo um servo fiel, homem de Deus, conhecedor profundo do caráter de Deus, como ele menciona, Deus bondoso, misericordioso, tardio em irar-se, por quê? O que teria levado esse homem a não querer a conversão desse povo? Jonas fugiu do que exatamente? Quais as razões para ele desobedecer? O que passou na cabeça do profeta, porque ele lamentou-se tanto com a conversão de uma cidade inteira? Você imagine, você vai a uma cidade, prega, a cidade inteira se converte e você fica decepcionado. Um pouco estranho, não acha? Um pouco estranho. Nós precisamos compreender isso para entender o livro. Antes de mais nada, é preciso entender, tirar qualquer dúvida acerca do caráter de Jonas, do coração de Jonas. Jonas era um homem de Deus. Homem de Deus. Isso fica provado no texto que lemos, em que Jonas, no momento em que a coisa aperta no barco, no momento em que ele percebe que de fato a tempestade se torna cada vez mais violenta e os marinheiros perguntam a ele o que deveriam fazer, ele sem hesitar diz: pode me jogar no mar, porque eu sou o responsável por isso. Ou seja, Jonas colocou a vida de todos aqueles marinheiros que sequer eram israelitas na frente da sua própria vida e pediu que o lançasse ao mar. Ou seja, um homem desse é um homem de caráter, é um homem que não está ali brincando com Deus. De fato, ele temia Deus e era um homem de Deus. Como já falamos também, ele já havia profetizado perante o rei, Deus já havia falado realmente com ele. Então Jonas não era alguém sem caráter, alguém que precisava ser transformado nesse sentido. A desobediência não tem nada a ver com isso. E é importante compreender isso porque estamos acostumados a julgar Jonas como um desobediente que simplesmente desobedeceu. Alguém que fugiu do seu dever sem maiores explicações. E na verdade não é nada disso. Nós julgamos Jonas simplesmente como alguém que colheu o que plantou. Então desobedeceu a Deus, caiu no mar. Desobedeceu a Deus, foi engolido por um peixe. Desobedeceu a Deus, vai ser lançado no mar. O livro não fala sobre isso, querido. O livro tem uma mensagem muito mais profunda, muito mais bela, muito mais de perdão, muito mais de misericórdia do que simplesmente de uma obediência cega e de uma punição de Deus. Deus não estava punindo a Jonas. O motivo de Jonas ter ficado tão decepcionado com tudo isso e tão preocupado, a reação ser tão estranha, é que muito possivelmente Jonas, assim como qualquer israelita, guardava muito rancor da nação assíria, da qual Nínive pertencia.
Não é a Síria que acabei de mencionar, tá? É a Assíria agora, outra nação. Essa capital, Nínive da Assíria, principal cidade da Assíria, estava se levantando como uma grande potência nessa época, em que Jonas profetizava. E essa nação, ela já tinha feito incursões em Israel, já havia tentado tomar territórios de Israel. Você percebe isso pela leitura dos livros da monarquia de Israel e também em literaturas extra-bíblicas. Então essa nação, ela tinha como objetivo dominar outros territórios. Nessa época, as fronteiras não eram seguras, vamos dizer assim. Hoje nós temos, em geral, paz nas fronteiras, os territórios estão delimitados entre os países. Nessa época não era assim. Vencia o mais forte, haviam muitas guerras. E Israel não fazia fronteira, mas era próximo a Nínive. Inclusive Israel foi obrigado a fazer uma aliança com o rei de Damasco para evitar a invasão assíria em uma das oportunidades. Então nós temos muito claro que esse exército já havia tentado invadir Israel e possivelmente tomado até alguns territórios. Esse exército era conhecido e é conhecido até hoje como um dos mais violentos da história, o exército assírio. Quando você fala em violência militar, o primeiro país que você lembra são os assírios, porque eles não apenas invadiam o território a ser dominado, eles, além de invadir, causavam o terror. Eles arrancavam membros dos inimigos ainda vivos, promoviam toda sorte de abusos sexuais, colocavam fogo em tudo. Então era um exército conhecido pela sua extrema violência. Não era um exército que tinha regras, que tinha limites, que tinha uma ética de guerra. Era um exército que de fato causava e atuava com requintes de crueldade. Então, muito provavelmente Jonas ou presenciou ou conhecia histórias de pessoas muito próximas que sofreu na mão dos assírios. Mais do que isso, Jonas conhecia as profecias sobre o cativeiro na Assíria que o reino do norte sofreria, poucos anos depois de Jonas. Jonas era contemporâneo do profeta Amós e do profeta Oséias, que dentre outros profetizaram que Israel, em razão da sua desobediência, seria levado ao cativeiro assírio, o reino do norte. O reino do sul, um pouco depois, ao cativeiro da Babilônia. Mas ele, sendo contemporâneo de Amós e de Oséias, certamente ele conhecia essa profecia, que a Assíria iria invadir Israel por determinação de Deus para julgar Israel. E ele, conhecendo toda essa história, recebe a ordem de Deus: vá a Nínive e pregue. Primeira coisa que ele pensou: Senhor, me peça qualquer coisa, menos isso. Como que eu posso pregar para esse povo? Esse era o drama de Jonas. Quando Jonas prega e Nínive se converte, e ele fica decepcionado, aguardando ainda, olhando para a cidade, se Deus não a destruiria. O que tinha na cabeça do profeta, muito provavelmente, é o seguinte: se Nínive se converter de fato, e não for destruída, então significa que realmente Israel, o reino do norte, sofrerá no cativeiro assírio. Por outro lado, se Nínive for destruída e não se converter, porque Deus conhecia o caráter de Deus, Deus diz: vá a Nínive porque a maldade deles subiu até mim, chegou no limite do que eu posso suportar. Jonas sabia que Deus, sendo justo, teria que destruir essa cidade, teria que executar o juízo neles. Se Deus destruísse a cidade, consequentemente, eles não fariam de Israel cativos. Ele não promoveria o cativeiro em Israel, não invadiria Israel anos mais tarde.
Então esse era o raciocínio do profeta. Tanto é que ele lamenta: Senhor, não te avisei? Eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor acabou perdoando Nínive. Agora eu sou o profeta responsável pela destruição de Israel. Daqui a pouco, os meus filhos, os meus descendentes, serão feitos escravos dos assírios pela minha pregação. Isso gerou um grande conflito no profeta. Isso justifica a grande resistência de Jonas em cumprir a profecia, em cumprir a ordem de Deus, porque ele sabia que ele seria um instrumento que anos mais tarde permitiria que Israel fosse desolado pela Síria. Mas assim como nós vimos que o sinal de Jonas, Jesus mencionou o sinal de Jonas, quando Deus decreta um julgamento, nada pode mudá-lo. Isso também é uma figura do julgamento desse mundo. Deus já designou um dia, já designou o juiz, e esse mundo já está condenado. Não adianta lutar contra isso, porque o dia do julgamento já foi marcado. Mas assim como Ló foi retirado de Sodoma antes da destruição, que também é uma figura do arrebatamento da igreja, esse arrancar do Ló, a igreja não sofrerá danos no julgamento de Deus, porque será arrancada do mundo para que não sofra a condenação que Deus já marcou. Então Jonas sabia disso, conhecia as profecias. E ele foge de Deus, mas perceba que Jonas não foge da sua fé em Deus, ele não se afasta de Deus para se tornar um ateu, para se tornar um idólatra. Ele foge, na verdade, dele mesmo. Ele foge dele mesmo. A desobediência à ordem de Deus encontra a raiz em uma fuga de si mesmo. Jonas entrou numa crise. Como que eu posso salvar a nação, pregar para a nação que vai destruir a minha nação depois? Destruir tudo o que eu conheço, destruir, no final das contas, a nação que Deus escolheu. Essa luta interna justifica a resistência. Era uma luta muito grande. Uma luta, no final das contas, entre a justiça própria, humana, e a justiça de Deus. Uma luta entre perdoar ou não perdoar. Uma luta entre o caminho humano e o caminho do alto. Uma luta entre negar-se a si mesmo ou não negar-se a si mesmo. Essa era a luta de Jonas. Esse era o drama que o profeta viveu. Uma grande luta entre a justiça própria e a justiça de Deus. Se você reparar na última frase do livro, o livro termina com uma pergunta: Jonas, é justificável a tua ira? A tua raiva, o teu ódio? Não posso eu ter misericórdia dos teus inimigos? Não deveria eu perdoá-los? Perceba a luta, perceba como Deus olha para o pecador, para aquele que destruiria a nação de Israel, a nação que ele escolheu, com perdão, e a ótica humana sobre a situação. Jonas fala: meu Deus, eu não posso perdoar, não posso fazer nada por esse povo. Deus diz: não é certo que eu tenha misericórdia dos teus inimigos? Então o que trava aqui, o que acontece é uma luta que todos nós temos, uma luta entre a justiça própria e a justiça de Deus, entre o nosso caminho e o caminho de Deus. Vocês percebem aqui que o Deus do Novo Testamento continua sendo um Deus irado da mesma forma como no Antigo. A ira de Deus permanece sobre toda impiedade, diz Romanos. E o Deus do Antigo Testamento sempre foi um Deus perdoador como nós conhecemos hoje. É o mesmo Deus na antiga e na nova aliança, com o mesmo caráter.
Então, com isso na nossa cabeça, com a chave para compreender o livro, a razão da desobediência do profeta, essa imensa crise interna, não apenas uma desobediência qualquer, sem motivo, sem justificativa, era uma boa justificativa que ele tinha para fugir. Então nós vamos fazer algumas aplicações aqui rapidamente. Primeira, diz lá o texto: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Um autor de contos infantis bem antigo já, século XIX, George MacDonald, cristão, ele, em um dos seus contos infantis, ele conta a história de uma menina chamada Irene. Irene recebeu a visita de um anjo, e o anjo deu a ela um presente, que era uma linha, um cordão. Ele disse o seguinte: olha, Irene, toda vez que você estiver em perigo, eu vou colocar aqui uma ponta dessa linha embaixo do seu travesseiro, e você segue essa linha por onde ela for, porque ela vai te conduzir à minha presença. Eu vou estar segurando na outra ponta. Certo dia, a casa de Irene é invadida lá por monstros. Irene, desesperada, procura a linha, acha a linha, começa a segui-la. De repente, ela entra em choque, porque essa linha levava Irene diretamente para a caverna dos monstros, que ela tentava se livrar. Nesse momento, Irene tenta voltar, retroceder, olhar para trás, e a linha some quando ela olha para trás. Então ela continua seguindo em frente, porque ela não tinha mais outra alternativa. E essa linha leva ela direto para a caverna dos monstros que ela estava fugindo. Chegando dentro dessa caverna, ela passa por muitos perigos, quase morre, chora, se sente abandonada, fica muito machucada, mas no final das contas ela consegue chegar no outro lado, e o anjo de fato está segurando na outra ponta. A moral da história é o seguinte, que às vezes pode parecer muito estranho o caminho que Deus nos traça, a linha que Deus traça em nossa história, como pareceu para Jonas, muito estranho. Porque a linha de Deus, muitas vezes, nos leva justamente para o centro dos nossos problemas. Justamente para aquele lugar que nós estamos tentando fugir a qualquer custo e não conseguimos. E tentamos retroceder como Irene, mas quando tentamos retroceder, a linha some, nós nos perdemos mais ainda. Jesus disse, né? Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do meu caminho. Nós não devemos olhar para trás. Não existe volta para o cristão, para o discípulo, para aquele que nasceu de novo. Não tem volta. Por mais que esse caminho pareça estranho, saiba de uma coisa: na outra ponta o Senhor prometeu que estaria segurando essa linha que Ele nos deu, que é a sua palavra. Esse caminho que Jesus propôs, que Deus propõe em nossa vida, por mais que pareça, mas não irá nos esmagar de forma definitiva, ao ponto de nos destruir, porque Jesus já foi esmagado em nosso favor, porque Ele já foi moído pelos nossos pecados. Esse caminho, por mais estranho que pareça, não irá nos matar, pelo menos não em definitivo, porque às vezes seguir a Jesus significa morrer mesmo, entregar a vida. Nós temos a igreja do primeiro século, que foi heróica, da Idade Média também. Hoje nós temos dificuldades de suportar uma pandemia, um isolamento. Mas nós precisamos saber que, mesmo que esse caminho nos leve para um perigo de morte, Jesus já morreu em nosso lugar. E aquele que crê, mesmo que morra, ainda que morra, viverá para sempre. Portanto, o caminho que Deus traça não irá nos matar em definitivo. Pelas suas pisadas, pela linha que Ele nos deixou,
nós fomos curados. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, a linha escarlate, a linha de sangue que nos redimiu, que nos leva pelo caminho eterno de Deus. Ele é a porta estreita. Não há outro caminho que possa nos levar aonde nós desejamos, que é o céu. Somente por Ele. Portanto, a primeira mensagem primeira lição é a aplicação. Siga a linha de Deus por onde quer que ela te leve. Siga em direção a Nínive, não a Tarsis. Siga em direção a Nínive, porque Nínive é o local em que matamos a nossa carne. Nínive é o local onde morre a nossa justiça própria, para que a justiça de Deus possa sobressair. Portanto, se você seguir em direção a Nínive, em direção ao confronto com as suas vontades, você viverá, porque essa palavra está em pleno acordo, de pleno acordo com o que Jesus disse. Aquele que quiser ganhar sua vida, a perderá. Mas aquele que perdê-la por conta do Evangelho, a encontrará. Jesus, quando usa o termo aqui nessa palavra, nessa passagem, ele propositalmente não usa vida como a palavra pneuma no grego, ele usa psique, porque ele quer falar da vida na terra. Aquele que quiser encontrar sua vida, ou seja, que quiser ter uma vida de bem-estar, uma vida com propósito, uma vida que vale a pena na terra, na sua mente, psique, não no espírito. Jesus não está falando da vida eterna, ele está falando da vida na terra. Aquele que quiser ter uma vida que Deus deseja para ele, precisa perdê-la. Quanto mais nós procuramos a felicidade própria, mais distante ficamos dela. Isso não precisa nem... A Bíblia fala isso há muito tempo, mas isso já foi comprovado pela ciência. Qualquer psiquiatra vai falar isso para você. Qualquer psicólogo. Quanto mais você se enche, busca a sua própria felicidade, satisfazer suas próprias vontades, mais distante você fica, mais insatisfeito você fica. Então Jesus disse: se você quer ganhar sua vida, se você quer ter uma vida que vale a pena, então perca em favor do Evangelho. Vá a Nínive. Pregue em Nínive. Vá ao encontro daquilo que você não quer fazer, na verdade. Vá ao encontro à sua justiça própria. Deixe a justiça de Deus sobressair. Não procure ganhar esse confronto, porque Nínive é o local onde nós matamos a nossa justiça para que a justiça de Deus possa sobressair. 2. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Todo ser humano, deseja ter uma vida de segurança, as bênçãos da segurança. Então todo mundo deseja amor, paz, alegria, prosperidade. Todo mundo deseja o céu. Qualquer ateu deseja o céu. Todo mundo. Dificilmente alguém não vai desejar segurança. Ao mesmo tempo, o ser humano é muito complexo. Então, ao mesmo tempo que ele quer segurança, ele também deseja uma vida com bastante experiência, com aventuras, uma vida que não seja monótona, que tenha significado, que tenha propósito, que vale a pena. Então dificilmente também alguém escolheria tristeza ao invés de amor, escolheria o tédio ao invés das melhores experiências. Dificilmente alguém escolheria isso. Em outras palavras, nós queremos as duas coisas ao mesmo tempo, uma vida de segurança e uma vida com significado, com experiências. O interessante é que Deus deseja nos entregar essas duas coisas, ao que parece, porque nós vemos ao longo da Bíblia, um monte de gente já me olhou achando que eu estou falando heresia, mas calma. Ao longo da Bíblia você percebe muitas promessas de Deus sobre proteção.
Segurança. Muitas, inúmeras. E ao mesmo tempo você percebe Jesus advertindo dos perigos dessa vida, né? Que aquele que o segue corre sério risco de vida, inclusive, risco de ser rejeitado. Que nós de fato corremos perigos reais por seguir a Jesus. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia promete segurança, ela promete experiências de risco. E ela promete também muitas coisas boas em razão do Evangelho. Jesus mesmo disse: aquele que quiser ganhar sua vida, perca em favor do Evangelho. É uma promessa que une as duas coisas. Então, se o homem quer o que Deus quer, qual seria então a razão, o problema da humanidade? Qual seria a razão de tanta desobediência? Se é assim, né? O problema, na verdade, não é de fim, é de meio. Nós não divergimos de Deus sobre o céu, sobre querer o céu. Nós sempre divergimos de Deus quanto ao caminho para chegar a esse céu. Adão e Eva tiveram o mesmo problema. Pensaram que a vida depois da aventura do fruto proibido seria a melhor de todas. Eles queriam o paraíso, divergiram de Deus quanto ao caminho para permanecer. Todos querem o céu. Todos. Qualquer pessoa que você conversar, se você perguntar para ela, ela vai querer o céu. Diferença de caminho. Porque só existe um caminho que pode levar até lá. E as pessoas querem afirmar que todos os caminhos levariam a Deus. Não é verdade. Só um caminho leva a Deus. E Jonas propôs exatamente isso, um caminho de segurança e ao mesmo tempo de propósito, significado. Ele disse: vá a Nínive e pregue. Você terá experiências fantásticas. Uma cidade inteira vai se converter pela sua pregação. Você vai ter a oportunidade de tratar o seu coração em relação aos seus inimigos. E você terá total segurança, porque eu estou contigo. Eu não vou te abandonar. Jonas, porém, autoproclamado navegante do próprio destino, fala: Senhor, realmente eu quero tudo isso, mas como o Senhor sabe, os assírios, os ninivitas não merecem. Então eu vou navegar, mas eu vou para Tarsis. E o que Jonas encontra no caminho de Tarsis é justamente tudo o que ele não queria. Não era essa liberdade que Jonas desejava viver. Era tudo o que ele não queria. No final das contas, pela divergência do caminho escolhido com Deus, Jonas perdeu tanto a experiência como a segurança. Porque a aventura passou do limite, aconteceu um naufrágio. Passou da medida, ficou perigoso demais. Não ficou mais legal do jeito que estava. Mas ele tinha tanta certeza, não tinha, que não encontraria alegria em Nínive. E ele também tinha tanta certeza que seria tão feliz em Tarsis. Quantas vezes nós não temos tantas certezas, mesmo que o nosso caminho divirja expressamente do caminho de Deus? Se Nínive é o local onde nós matamos a nossa vontade própria, Tarsis é o local onde nós tentamos matar a vontade de Deus. Só que tem um problema com Tarsis. Nenhum ser humano consegue chegar até lá. Fora da linha que Deus traça, o destino é o naufrágio. Não existe vida fora do caminho de Deus. Ser humano algum consegue chegar a Tarsis. Tarsis é o pote de ouro no final do arco-íris, é uma ilusão. Não existe. Tarsis é o local onde nós achamos que seremos felizes. E nunca seremos. Porque preferimos seguir o nosso próprio caminho. Ninguém vai contra a vontade de Deus. Naufraga antes, no final das contas. Sendo assim, nós precisamos acabar
com as divergências em relação à linha que Deus traçou em sua palavra e que diz respeito à nossa própria vida. Nós já conhecemos esse filme, irmãos. Nós já conhecemos. Já tentamos inúmeras vezes chegar a Tarsis e naufragamos em todas elas. Cada um de nós, depois de muito navegarmos pelo mundo fugindo de Deus, depois de acharmos que éramos os melhores dos navegadores, depois de naufragarmos, sermos engolidos pelo mundo, Deus nos tira do grande peixe, e aí descobrimos que Tarsis é uma grande ilusão, e que a realidade é o caminho que leva para Nínive. Nós descobrimos então, quando nos convertemos, que a realidade é Cristo, e que não poderia haver realidade melhor que essa, mais segura e com maior significado do que essa. Nossa vida está escondida com Cristo. Quando Ele se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Não caia na ilusão de Tarsis, amados. Não caiam mais nessa ilusão. Não compre o bilhete para Tarsis. Se você comprou esse bilhete, rasgue imediatamente e se coloque em direção a Nínive. Terceira, porque tu, Senhor, fizeste o que desejava, disseram os marinheiros. Tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Esse livro fala muito da relação da soberania de Deus com as nossas vidas, como isso funciona. Repare que Deus articula tudo para convergir em Cristo na história, tudo, inclusive esse sinal. O meio escolhido foi o profeta, os peixes, o peixe, melhor dizendo, os marinheiros, o mar, para que houvesse esse sinal que Cristo usaria depois. Deus dá a ordem, vá a Nínive. Jonas decide não ir, e Deus não usa da sua soberania para obrigar o profeta a ir. Jonas de fato vai para outra direção. Só que Deus nunca é pego de surpresa. No cálculo inicial de Deus já tinha a desobediência de Jonas para dar esse sinal. O sinal que Jesus menciona, que era o de Jonas, não foi um acaso da desobediência. Jesus não olhou para trás na história procurando alguma coisa que se parecesse com a morte dele. O sinal foi dado para que Jesus usasse. Já estava na conta de Deus, porque Deus é soberano. E ele já calculou essa desobediência do profeta. Não houve um plano Deus, um plano B, melhor dizendo. Não houve um plano B, esse era o plano inicial, desde o princípio. Deus não foi surpreendido com o mar, com o vento forte. Aliás, Deus criou o próprio mar que Jonas caiu, o próprio peixe, o próprio Jonas. Tudo obedecia a Deus, tudo era previsto. Então perceba que Deus traçou uma linha na história da humanidade que sempre converge para aquele evento único, impossível de ser repetido, que aconteceu na cruz do Calvário. Tudo remete para lá, tudo que Deus faz aponta para lá. A palavra toda, os 66 livros, aponta para o Messias. Revela o Messias, revela aquele evento tão único e tão singular na história, que nós só nos lembramos desse crucificado. Duvido que aqui alguém saiba o nome dos dois que foram crucificados com ele no mesmo dia, ou que alguém conheça o nome de alguém que foi crucificado pelo Império Romano, que era muito comum. O pastor Anderson pregou esses dias sobre isso. Muito comum. Não sabemos mais desse carpinteiro, desse judeu que viveu há 2000 anos. Nós lembramos dessa cruz. Essa cruz dividiu a história, antes e depois de Cristo. Tudo converge para a cruz. Jesus é maior que Jonas. O próprio Jesus disse isso. E como uma semente de trigo, ele foi semeado no coração da terra por 3 dias,
para que nós colhêssemos os frutos eternos dessa plantação. Deus fez o que desejava, como disseram os marinheiros de Jonas. Tu, Senhor, fez o que desejavas. Antes da fundação do mundo, Deus sacrificou o cordeiro em nosso favor, como disse Pedro, satisfazendo a sua justiça e nos trazendo toda a salvação. Deus fez exatamente o que desejava. Sua vida, irmão, não é um acidente do acaso. Deus fez o que desejava. Você sempre terá segurança e sempre terá um grande propósito se você segurar firme na linha escarlate, na linha que une toda a história, todos os livros da Bíblia, que nos une em um só corpo, em uma só fé, em um só batismo, em um só amor, em um único propósito, que é servir esse Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar com vocês um minuto, se vocês pudessem colocar em pé. Quero orar especificamente se você já comprou o bilhete para Tarsis. Não precisa levantar a mão, não precisa dizer nada, apenas feche seus olhos e vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos redimiu. Obrigado porque o Senhor nos deu uma linha firme, Senhor, que nós podemos seguir por toda a vida. Obrigado porque o teu caminho é perfeito, é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra não falha, Senhor. Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos, te damos graças. E eu quero orar aqui, Senhor, por cada irmão que comprou um bilhete para Tarsis, que está indo na direção errada. Que o Senhor possa operar um milagre hoje, Senhor. Que ninguém precise ser lançado ao mar. Que ninguém precise ser engolido por um peixe, Senhor, pelo mundo, para que depois se arrependa. Mas que o arrependimento venha antes. Que tudo possa correr bem aos meus irmãos, Senhor, é o que eu te peço. Que o Senhor possa trazer de fato um milagre, Senhor, o milagre do arrependimento e força para que tome o rumo correto. É assim que nós oramos, Senhor. Te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor.